Oi, pessoal, eu sou a Jéssica. E eu sou a Larissa. E nós somos o Vai Com a Gente! Vai, Vitor! Tá show! Eu quero saber! Tu tá rindo? Eu quero ver como é que fica. Esse canal foi pensado para você que é apaixonado por viajar e assim como a gente está começando a entender ou não esse mundo das milhas, de cartões e de viajar mais gastando um pouquinho menos. E como a gente ainda tá começando, a gente resolveu aprender junto com você. Tipo, do zero, sem enrolação, sem papo técnico. Tá, beleza. Então pra gente começar, fala pra mim por que viagens. Eu amo viajar. Eu amo, assim, sempre amei. Só que durante muito tempo isso foi... Sabe aquele sonho que você vai empurrando ele para baixo? Porque outras coisas vão se sobressaindo. A questão do filho, trabalho, cotidiano, dia a dia. Gastando e investindo em outras coisas e esquecendo essa parte. E foi aí que um dia eu conversando com a Larissa, a gente começou a falar desse desejo em comum que a gente tem. De viajar, de conhecer vários lugares. Sabe quando você tá no Instagram e você vê um vídeo de viagem e o seu coração acelera, seu olho brilha, você sabe que aquilo faz sentido pra você? Pronto, era o que eu sentia. Eu sei bem o que é isso. Eu sentia muito isso. E aí, quando você encontra alguém que tem o mesmo desejo que você e casa, você se sente mais motivada. Foi aí que a gente começou a conversar e a gente sempre teve um desejo como... detalhe, eu tinha muito medo também de fazer planos de viagem, porque eu não gosto muito de lidar com a frustração. Eu sempre pensava, vou planejar viajar, Quem gosta, né? Aí eu pensava assim, vou planejar viajar, mas se não der certo, se acontecer alguma coisa, eu vou ficar frustrada. E pra falar pra vocês, olha, já planejei, me frustrei. É isso, tô muito frustrada hoje, né? Mas tô aqui, planejando a próxima. Então, assim... Faz parte, né? Faz parte da vida, à medida que a gente vai amadurecendo e entendendo, abrindo a nossa mente, vai fazendo a gente perceber que a frustração faz parte mesmo da vida e a gente tem que seguir em frente, continuar, porque a vida é isso, a gente não pode deixar de sonhar e realizar os nossos sonhos. E aí eu conversando com a Larissa, a gente começou a pensar, por que não começar a entender sobre o mundo de viagem? Por que não começar a facilitar esse nosso caminho? Porque assim, eu também sempre achei que viajar era algo muito caro. Era caro. Só quem viajava era quem tinha condições, quem tinha dinheiro sobrando. E, gente, vamos combinar. Dinheiro ele nunca sobra. Nunca sobra. Né? Essa é a realidade do brasileiro, né? Então a gente tem que ter um objetivo muito claro. Tendo esse objetivo, a gente vai começar com estratégias para alcançar esse objetivo. E a gente já conversava sobre viagens, mas nunca foi algo concreto. De fato, né? A gente sempre conversou sobre gostar de viajar, querer viajar. Ainda na época da faculdade, a gente se conheceu há mais de 10 anos. Fizemos o nosso TCC juntas, né? Que foi, enfim, meu Deus, um dos piores Lembra períodos. que a gente falava que a gente ia comemorar o nosso TCC em Nova York, né? Quando a gente foi aprovada no nosso TCC, a gente tinha comentado que ia comemorar em Nova York, fazendo uma viagem para Nova York. Só que era aquele sonho muito distante, era aquela sonho, coisa assim, inalcançável, sabe? É literalmente aquele, um dia eu vou, mas sem muita certeza, sem muita fé, sem realmente você acreditar que aquilo vai acontecer. E quando a gente fez o TCC juntas, que a gente foi aprovada, a gente saiu falando que a gente ia comemorar em Nova York. E esse sonho de Nova York ficou no passado, a gente nunca comentou muito sobre isso, né? Mas depois a gente percebeu que é uma coisa que pode ser realizada, não precisa estar só no sonho. E eu já ouvia falar sobre milhas, né? Eu já tinha escutado algo sobre essa questão de milhas, de pontos, de você conseguir fazer viagens utilizando esses pontos dentro da companhia aérea. Mas eu sempre achei que isso era algo distante, porque eu achava que era para uma pessoa que tinha muitos gastos, que eram pessoas que realmente ganhavam muito, gastavam muito para conseguir usar milhas, e as coisas começaram a mudar. Para mim, foi a partir do momento que eu fiz a minha primeira viagem de avião. Eu e o Vitor, na época, eu tinha acabado de me formar, não fiz nenhuma festa de formatura, eu decidi que eu ia viajar.
Então eu decidi que a gente ia fazer a nossa primeira viagem. Foi a primeira viagem de avião. E a gente foi pra Porto de Galinhas, que hoje eu sou apaixonada por Porto. Eu queria morar lá, eu queria estar lá o tempo todo. Verdade. Depois da viagem de Porto, ainda não foi aquele momento que, assim, é agora, eu vou atrás de fazer tudo para milhas, eu vou atrás de descobrir. Na época eu não usei milhas e nem acumulei nada de milhas, né? Eu realmente gastei. Eu acho que é exatamente essa pausa, exatamente porque ainda existia a percepção de que era algo muito difícil de conseguir fazer. Vale muito a pena, mas ainda existia essa percepção, eu acho. Isso é verdade. A gente também teve uma distância, porque tu foi morar fora, né? Foi pra Mossoró, e eu fiquei aqui em Fortaleza. A gente estava passando por um período de transição. Realmente eu estava muito focada no meu trabalho, né? E aí mudança de cidade, abertura de nova empresa. Então tudo isso demandou muito tempo e muita atenção. Nada fora do normal, só que você vai empurrando aquele desejo para baixo, né? Verdade. E aí, assim, as coisas começaram a ter uma mudança, principalmente com relação a essa questão de viagens, quando eu e o Vitor, a gente fez nossa primeira viagem internacional, também 100% sem acumular milhas, sem gastar com milhas. A gente realmente ainda não tinha entrado nesse mundo. Eu que não viajei, nunca viajei pra fora, eu pensei, nossa, eu tenho amigos ricos. Gente, eles são muito ricos. Sério. Aí a gente veio por trás, veio perrengue, realmente de como foi. Exato. Exatamente. A gente percebe que não é assim, né? Muito luxando na Europa é tudo de maravilhoso. É porque, tipo assim, às vezes a gente não é rico, mas a gente tem uma certa disposição pra ser... Esqueci a palavra. 2 horas depois. Irresponsáveis. Caraca, tipo, voou agora. Então, não é que a gente era rico, né? Mas irresponsáveis, talvez. Mas, enfim, foi uma viagem muito boa. E quando a gente voltou, do nada, a gente começou a conversar sobre dorama, cara. Inclusive, saudades. À medida que a gente emendava com o assunto do dorama, a gente conversava sobre o dorama que a gente estava assistindo, mas a gente emendava outras coisas do dia a dia. Porque, assim, a vontade de viajar, o desejo, era nítido entre a gente. É em qualquer coisa, né? A gente olha assim, eu tenho tudo vontade. Tudo que a gente vai fazer, a gente, nossa, poderia ser uma viagem. E eu vou falar pra vocês, ó, ter uma viagem planejada dá um gás pra você se dedicar enorme. É verdade. Enorme mesmo. Você vai trabalhar assim. sorrindo. Sorrindo, porque Nem você sei. pensa assim, caraca, tal dia eu vou viajar. E isso motiva muito. Pelo menos pra mim, né, gente? Já pra mim, começou assim. Viajar é uma coisa que eu já faço desde nova, só que viajava sempre pra visitar a família. Nunca viajei como turista, né? Mesmo, pra conhecer. A primeira viagem que eu fiz, assim, planejando totalmente, sendo 100% turista, foi pro Rio de Janeiro. E essa viagem, ela abriu a minha mente. Por quê? Porque eu pensei assim, não foi uma viagem barata, porque realmente eu também não entendia de milhas, não conhecia. Mas essa viagem, quando eu consegui fazer, eu pensei assim, rapaz, eu consigo. É possível. Fazer. É possível e vale muito a pena. E quando a gente começou a pesquisar sobre esse mundo das milhas, a gente percebeu que tinha muito conteúdo solto, a gente tinha que pegar informação de um, de outro. Muito técnico, muito né? técnico, pra gente poder começar a entender, porque assim, as milhas, elas existem há muito tempo, e o pessoal que hoje vende curso, que ganha a vida com isso, eles já estão bem avançados. E a gente estava no começo, a gente queria aprender o básico mesmo de milhas. É difícil a gente encontrar essa parte do básico. A gente teve que assistir vários vídeos para entender as nomenclaturas, para poder entender o que era cada coisa. E foi aí que a gente pensou, por que não aprender com outras pessoas? Exatamente. Por que não compartilhar o que a gente aprendeu de maneira simplificada, de que a gente ainda tá aprendendo, né? Exato. Que a gente ainda tá aprendendo mesmo, e nós somos muito sinceros em falar isso, porque o intuito aqui não é só ensinar, o intuito aqui é compartilhar informação e aprender junto com vocês. Tenho certeza que você aí do outro lado teve alguma experiência que pode passar pra gente, que você já teve alguma viagem, já viajou de alguma forma legal, e isso pode ser compartilhado com a gente e compartilhado com outras pessoas, né? Deixe aqui nos comentários qual é o lugar que é o seu sonho conhecer.
E se você quer realizar essa viagem, mas o mundo das milhas parece algo muito distante, já se inscreve no canal, ativa as notificações e fica em alerta para os próximos vídeos. Então é isso, gente. Estamos muito animados em embarcar nessa jornada com você. Até mais, a gente te espera aqui no próximo vídeo. Tchau! Tchau!